Boa noite a todos, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Dessa vez nós iremos ler os versículos de 29 a 32 do capítulo 1. Diz assim: repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezes, detratores, caluniadores, rebeldes, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos do mal, e desobedientes para com seus pais, insensatos, desleais, sem coração nem piedade, apesar de conhecerem a sentença de Deus de que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, não só as fazem, mas ainda aprovam os que as praticam. Assim, nos versículos de 29 a 31, nos é dada uma lista bem detalhada das razões pelas quais existe a nossa inexcusabilidade, a nossa falta de desculpas diante de Deus. Logicamente que não tendo a intenção de englobar todas as nossas tendências pecaminosas, pois estas, ainda que ocupassem cada uma das linhas dedicadas a esta carta, ainda assim seriam insuficientes para englobar tudo. Por isso não é uma lista extensiva. Pela prática e ou aprovação de cada uma dessas funestas e desastrosas operosidades humanas, cada ser humano que existe na Terra é considerado diante do justo Senhor indesculpável. O mergulhar esfomeado nestas práticas é tanto profundo e as pessoas chegam a perder completamente a distinção patente que existe entre o certo e o errado, o bem e o mal. Não consultando nem mesmo a voz da própria consciência, que se fizera surda pelo torpor pecaminoso, os homens e as mulheres submergem completa, consciente e irresponsavelmente naquilo que sabem ser desprazeroso a Deus. Mas, ainda que não o considerem, e mesmo que de todo o rejeitem, é exatamente a este que tanto rejeitam, que desconsideram, que haverão de prestar contas no final, o juiz de toda a terra. E certamente este não deixará impunes os obstinados. Quando submerso que está pelo pecado, o homem não apenas comete o tal pecado, o que já é a razão suficiente para a sua condenação, mas ainda o promove, ou estimula, ou não o condena, como se lhe é ordenado que se faça. Não seria tal pessoa ré mais do que justamente é da condenação do inferno? Falo daquele ou daquela que se tornou tão insensível para o que é bom e moralmente aprovado que não vê distinção entre ambos nem satisfação na justiça, mas, pelo contrário, apenas satisfação no pecado. E eu vou citar uma frase de Calvino, bastante contundente. Ele diz: o homem cujo pudor, ainda que fracamente possa ser percebido ou sentido, ainda pode ser curado. Mas quando o senso de pudor se lhe ausenta e o que lhe é familiar é apenas a prática desenfreada do pecado, tal vício e não virtude lhe apraz e goza de sua aprovação. Não resta qualquer esperança de emenda para tal. Eis a interpretação que apresento destes textos. É o que disse Calvino. O fato é que, apesar de ser muito desconfortável para nós seres humanos, o desvendar de nossos apetites pecaminosos, é exatamente isto que o apóstolo São Paulo está fazendo aqui. Como ministro de Cristo, era necessário que este apóstolo fizesse exatamente o que está fazendo, chamando o pecado pelo seu nome, pecado. Pois que a mensagem cristã pretende, antes de qualquer coisa,
revelar a razão pela qual o nosso Criador contende conosco. E, por tratar-se de algo que diz respeito aos atos inconvenientes que suas criaturas praticam e que insultam a sua santa lei, jamais ache que este ou aquele mandamento caiu em desuso. E não aconteceu porque tudo que consta na lei moral de Deus diz respeito a princípios, e estes não mudam. Pessoas mudam, governos mudam, culturas se diversificam, mas princípios não. Então, não fantasiemos que aquilo que era pecado no passado deixe de sê-lo porque Deus tenha sido vencido por nossa contumácia. A verdade é que toda vez que alguém alça a voz contra os ditames de Deus, sem dúvidas, apenas está tentando advogar uma causa pessoal ou uma paixão política. E você sabe ser isso certo? Pois apesar de questionar se aquele parecer sobre esse ou aquele comportamento que as Escrituras chamam de pecado deveria ou não ser revisto pelos cristãos, como a prática homossexual ou idolátrica, por exemplo, pois que a sociedade não é mais a mesma que antes, ou porque, como alguns argumentam, o próprio Jesus Cristo, em seu ministério, nunca as tenham condenado pessoalmente, pois se interessava apenas em disseminar o amor e não se importava com leis morais quaisquer. A verdade é que aqueles hábitos pecaminosos condenados pelas Escrituras que você elencou na sua mente como condenáveis continuam válidos para você até hoje. Preciso dizer que citei especificamente os pecados da prática homossexual e da idolatria, não por achar que aqueles que a essas coisas praticam são mais merecedores do inferno do que os que não o fazem, mas praticam outras coisas igualmente condenáveis. Mas eu os citei apenas porque estes dois fazem parte do contexto aqui. Está nos versículos 23 a 27 do capítulo 1. Esse tipo de confusão, de achar que certos princípios morais deveriam ser revistos, só vitimiza aqueles que sequer consideram haver um padrão. Então eu preciso lhes dizer, mais uma vez, que nas questões espirituais não me importo com sua opinião. Mas não se sinta mal com isso, porque também não estou interessado na minha própria opinião. E isso porque sei que no dia do juízo, nem a sua, nem a minha opinião sobre o que quer que seja é o que estará sendo julgado. Mas sim, se o que confessei crer e o modo como vivi estavam de acordo com a palavra de Deus. E antes que conclua esta parte, deixe-me rapidamente resolver os sofismas que usei como exemplo anterior. Em primeiro lugar, como dissemos, não cabe a nós decidir alterar ou não a concepção bíblica do que seja pecado. E tanto as práticas idolátricas quanto a homossexual estão sendo condenadas aqui pelo apóstolo de Cristo, em Romanos capítulo 1, versículo de 23 a 27. E nunca foi, não é, e nunca será um comportamento que sequer possa ser considerado honesto, portanto cristão, tentar colocar Cristo contra seus apóstolos. Os apóstolos são suas testemunhas autorizadas, por favor, Atos capítulo 1, versículo 8, que a Bíblia diz, Atos 1 e 8. Um versículo muito conhecido, mas vamos relê-lo. Diz assim: mas recebereis uma força, falando aos seus discípulos, aos 12, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Marcos capítulo 16 e versículo 15. Marcos 16 e 15. Jesus disse assim aos seus discípulos: e disse-lhe aquele que crê e for ide por todo o mundo, proclamar o evangelho a toda criatura.
Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. E por fim, Lucas, capítulo 10 e versículo 16, era exatamente nesse texto que eu queria chegar. Lucas, capítulo 10 e o versículo 16 diz assim, Jesus falando aos seus discípulos, ele diz assim: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Então, é errado tentar colocar os apóstolos de Cristo contra o seu próprio Cristo. E em segundo lugar, lembre-se que, como falei, cada ser humano, cristão ou pagão, tem uma ou mais tendências, que no caso do cristão, ele vive a batalhar para mantê-la, digamos, em off, tendências pecaminosas que os assediam dia e noite. Imagina se o padrão de certo ou errado, o que é pecaminoso e o que não é, estivesse mesmo sobre nossa tutela. Todo pecador e toda pecadora que sentem fraqueza pelo adultério tenderiam a ser condescendentes com seus pares. Da mesma forma, o ladrão, a assassina, o espancador, a mentirosa. Mas acontece que existe um padrão. Este padrão é a santa lei de Deus. Lá você encontrará proibições que hoje odeia, mas também muitas com as quais concorda plenamente, embora a sua opinião, repetindo, não importe. Você encontrará lá na lei de Deus proibições contra o furto, bem como a bestialidade ou a zoofilia, contra o assassinato e contra a mentira, contra a prática homossexual e também contra a idolatria, contra a cobiça e contra o adultério, etc, etc, etc. E quem, além de Deus, você acha que estaria isento o suficiente dessas coisas para julgar estes atos? Assim, quando olho para textos como estes, que condenam tanto a prática pecaminosa quanto a aprovação delas, não vejo outra coisa, exceto que todos nós estamos diante de um espelho. Em cada tendência pecaminosa que, utilizando as lentes das Escrituras, nos outros percebo, ainda que não sejam aquelas pelas quais sinto fraqueza, embora eu mesmo viva a travar minhas próprias batalhas com a ajuda de Deus, e por esse motivo não as considero outra coisa, exceto como mais uma razão para que divulgue o Evangelho de Jesus Cristo, o único que pode salvar-nos e restaurar-nos por completo diante de Deus. E divulgar esse Evangelho mais e mais. Essa é a minha atitude. E você? Qual é a sua? Que Deus te abençoe.